falar uma coisa pra você. Fala pra mim. Viu, André? Que a galera já sabe que é você mesmo, aqui não tem surpresa. Fala que o Fabrício deu esse migué aí, que ele, enfim, tá vivendo um romance novo na vida. Separou, tá vivendo um romance novo na vida, tá feliz. Aí foi ver o Corinthians tá lá, puta de um migué, meu. O cara foi lá curtindo. Ninguém nada, entrei ao vivo na segunda-feira e cravei. Primeira a cravar a escalação oficial do Coringão fui eu, uma fonte monstra. Na segunda-feira cravei a escalação do Corinthians. Não que isso seja uma coisa... Fui a trabalho, man. Mas enfim, é isso. Mas briga, pô... Presente o nosso convidado, André Henning, grande André Henning. Que a voz da... A voz da ficou isso aí, né, André? Porque assim, é impressionante como... Primeiro, boa noite. Impressionante como a sua voz ficou marcada com o principal torneio de clubes do mundo, né? Pô, boa noite. Obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu tava devendo a visita. Tava devendo mesmo. Tava mesmo, cara. Vocês, pô... e quinta é um dia que às vezes, pô, tem jogo, a gente faz aí alguns jogos do Brasileiro, Paulistão, enfim, mas deu tudo certo e saudade de vocês, né? A gente já trabalhou junto, lá atrás, na época de Bandeirantes, mas olha na aqui, época que você tinha cabelo ainda, né? Mas tinha pouco. Já tinha pouco? Já tinha pouco. Caiu cedo, né? O meu também. Caiu cedo, ele foi caindo aqui assim e tal, eu fui cada vez, né, máquina 4, depois 3, assim. 2, 1, agora Gillette e vambora. Então ficou o negócio da voz da Champions. Pobre Champions, né? Que tem a minha voz. Não é nada, pá. Mas, pô, eu fiz agora a minha 14ª final de Champions, cara. Assim, sem perder uma desde que a gente pegou os direitos lá atrás, quando ainda era parabólica. Desde 2009, então. Cara. A primeira que eu narrei foi interativo, 2010, certo? no título da Inter. Do Milito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 14ª. Era esporte interativo? Era TV Esporte Interativo. Aí, a partir da temporada 15 e 16, a gente vai na fechada, na TV fechada. Antes era aberta, na parabólica. A gente fazia só os jogos da terça, um jogo da terça, a gente escolhia um jogo e a final. Aí, a partir de 15, aí a gente passa a fazer todos os jogos na TV fechada e tal. Aí sai da ESPN para vir pra gente. Desde então, a gente faz todos os jogos. E é um marco, porque... Isso que ele falou é verdade, cara. Os jogos da Champions estão muito marcados e relacionados à sua voz. Muito, cara, muito. E você, inclusive, a gente vê... Com a potência da sua voz, né, garotinho? É real mesmo, porque a gente vê as narrações, a galera assim, tem o José Silvério na rádio. Sim. Você pega, a galera vai meio que tentando copiar o José Silvério. E acontece muito isso com você também, cara. Acontece, eu acho que... Tem uma molecada aí, né, uma geração, especialmente os mais novos. Pra galera mais antiga foi mais difícil acostumar, né? Mas teve uma galera que cresceu com a gente, né? Uma galera que passou a ver futebol internacional através da TV Esporte Interativo. Gente que não tinha TV fechada, né? O campeonato inglês, ele passava só na ESPN, o campeonato alemão e tal. E quando a gente chegou, a gente começou a mostrar esses jogos na parabólica. E aí, o Brasil pode parecer uma loucura hoje, porque hoje realmente... Mas na época, mais da metade do Brasil via TV através de uma parabólica. Nos grandes centros, não. Mas no interior, cara, parabólica. Então, teve gente que passou... Na casa da minha avó, em São Manuel, era Esporte Interativo, TV Esporte Interativo lá na parabólica. Então, e assim foi, cara. Teve uma geração que cresceu... pegando a nossa narração, e como eu era o principal narrador ali, estava nos principais jogos, os próprios narradores da emissora também, né, passaram a gente criou eu criei ali uma linguagem que todos os outros vieram junto comigo, e aí... Mas hoje cada um tem a sua Mas na época você já começou a fazer... Enfim, você já era o primeiro, digamos. Porque narrador tem muito isso, né? Tem. Na televisão, um pouco menos, né? Eu acho que o último que a gente viu, assim... Eu acho que talvez tenha sido o Galvão. Talvez, né? Eu não sei como é que vai ser agora a sucessão na Globo. Se o Luiz Roberto, por exemplo, vai ser efetivado. Número 1. Aparentemente sim. Isso se o Galvão largar o osso, né? Porque não quer largar, né? Dizem que já quer voltar, né? Então. Mas assim, naquela época teve. Quando eu já fui como número 1 e tal. Já fui, inclusive, eu fui como narrador principal... E o chefe da equipe, eu que montei a equipe. Então, a gente começou lá no Rio, em 2007. Mas, assim, não fui eu que criei essa maneira de narrar na televisão, né? Isso aí foi Éder Luiz. Isso aí é Éder Luiz, o 10 do rádio, que tá até hoje no rádio. Você se inspirou nele? Sim. Porque até legal essa transição, porque você, durante muito tempo, foi repórter. Você era conhecido como repórter da Band FM. Como é que foi essa transição de repórter... apresentando alguns programas também dentro da Band FM, mas de repórter para o narrador... Foi o Éder. Eu era repórter
dos principais jogos primeiro Band FM e depois Transamérica. Então, eu era o repórter dos jogos que o Éder narrava. Então, a narração do Éder, ela tava sempre muito ali comigo, muito. É. Até quando, enfim, teve uma oportunidade na Fórmula 1, que foi só ali uma aventura, e depois nós fomos para a Olimpíada de Atenas. Na verdade, a gente ia numa equipe grande, mas a seleção brasileira de futebol não se classificou para aquela Olimpíada. A seleção do Ricardo Gomes, do Robinho, do Diego, não se classificou. O Éder já tinha vendido, tinha que pagar alguns jogos, e eu fui sozinho para fazer os jogos de vôlei dessa Olimpíada. E aí o Éder, cara, já estava narrando na televisão. No dia da estreia do Brasil, ele ia narrar do Brasil, e eu ia reportar lá de celular. No dia da estreia, o Éder falou, tem um jogo do Campeonato Inglês, com a mesma rapaziada que depois foi fazer o Esporte Interativo. Coincidentemente, estavam lá na Rede TV. O Neto era comentarista. Era. Eles faziam vídeo gol. E isso. Então, e ainda antes, ainda tinha Rede TV, fizeram o Campeonato Inglês. E aí o Éder falou, cara, narra daí. Você conhece vôlei? E eu louco pra virar narrador. Eu falei, conheço, claro. Mal sabia nada de vôlei, mas assim, sabia que a bola cai no chão é ponto. E a dinâmica da narração é diferente, né? É diferente, eu sabia, são 3 toques, mas tudo, né, todos os detalhes eu não sabia. Ele me avisou 2 dias antes, eu fui estudar, peguei alguns narradores lá que me ajudaram bastante. Inclusive Eduardo Vaz, que era da Band, me ajudou, o Dudu, o Vili Gonzer da Rádio Itatiaia, teve tanta gente que me ajudou lá. Aí eu narrei o primeiro jogo, de lá, com o Orlando Duarte comentando do meu lado, o eclético. E o Éder, cara, me ligou no final do jogo e falou, gostei, você vai fazer tudo daí. O Brasil foi medalha de ouro naquela Olimpíada. Foi o masculino ou feminino? Masculino. O masculino. Fizemos todos os jogos. Quer dizer, o Éder queria dar um migué que não queria fazer, empurrou pra você que era moleque. Deu certo. Aí quando eu voltei, cara, da Olimpíada, fiquei lá por quase 2 meses, aí o Éder me chamou, falou, você vai narrar no rádio. Falei, Éder, eu não tenho... nem voz pra isso. Falei, esquece isso aí de voz. Isso aí já foi-se o tempo de... Se aquele vozeirão... Já foi-se o tempo. Você tem ritmo, você tem pegada, você tem carisma. Vai lá. Aí eu comecei a narrar. E o pessoal da TV Esporte Interativo tava montando a TV. Eles queriam o Éder pra ser o principal narrador. O Éder falou, não vou sair da rádio. E aí... Abriu espaço. Abriu espaço. Eu fui.